Boa noite a todos os colegas presentes aqui nesse nosso evento do mês de abril de 2022, no qual nós temos o prazer de receber o engenheiro Joel Araújo do Nascimento, que vai nos brindar aí com um tema muito interessante da alvenaria estrutural, que é a interação entre paredes de alvenaria e estruturas de suporte em concreto armado. Fazer um breve resumo aqui da carreira do professor Joel e, a partir dessa explanação, ele começará em seguida a apresentação sobre esse tema para a gente. E eu queria pedir, nessa fase do nosso evento, que todos permanecessem com as câmeras e também os microfones desligados aí na barra inferior do Zoom, para que a gente possa ter a coisa possa correr com mais fluência, né, sem muito peso aí nessa transmissão. Então, a gente deixando desativados os microfones e as câmeras, a apresentação flui sem muita interferência e é melhor para o bom andamento do evento. A partir do momento que o professor Joel encerrar a apresentação, a gente aí volta a ativar as câmeras e também os microfones, esclarecendo que nós vamos fazer inicialmente as perguntas que forem feitas através do chat terão prioridade. Então, na medida que forem chegando no chat, as perguntas a gente vai passando para o professor Joel. Eu vou fazendo essa intermediação aqui entre as perguntas do chat e o professor Joel. Quando a gente terminar toda essa parte do chat, das perguntas que estiverem lá, a gente então vai abrir aí para os microfones e câmeras e a gente pode fazer a pergunta presencialmente aí ao vivo, né, para o Joel aí tirando as dúvidas e fazendo essa interação, que é o motivo e a finalidade do bate-papo com a BES. É exatamente esse momento em que a gente faz essa interação com o apresentador, o palestrante, tirando nossas dúvidas e interagindo com ele também sobre qualquer outro assunto que for de interesse no momento. O professor Joel, ele é engenheiro civil pela Universidade Federal da Bahia, da Paraíba, melhor dizendo, concluído em 1996, mestre em engenharia no ano de 1999 e doutor em engenharia de estruturas no ano de 2003, pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor do Departamento de Engenharia Civil e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem desenvolvido pesquisas relacionadas à alvenaria estrutural desde 1997, com diversos trabalhos publicados em congressos nacionais e internacionais, e também em revistas especializadas. Ele é membro da Comissão de Revisão Unificação das Normas ABNT-NBR 15961 e NBR 15812. Tem experiência com projetos estruturais de edifícios desde 1996, tendo elaborado projetos de edifícios em concreto armado e em alvenaria estrutural nos estados de São Paulo, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, professor Joel, essa parte aí da nossa interação com o público e a apresentação dessa ligeiro currículo seu de resumo, e queria passar a palavra, se você ficasse à vontade, compartilhar a sua tela para nós podermos começar a nossa apresentação de hoje. Com você aí o comando. Perfeito, Adelso. Agradeço, né? Agradeço mais uma vez, Adelso, pelo convite, né? A ABES, né? Regional Aracaju, por meio do engenheiro Adelso, né? Para tentar passar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, né? Em relação a esse tema, né? Que eu julgo que é muito importante para quem faz projeto em alvenaria estrutural, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela.
Apareceu aí, Adelson? Pareceu bem. O som também tá bom, tá chegando. Perfeito. Então, vamos lá, né? O engenheiro Adelson já fez a introdução, né, sobre acerca das minhas atividades, né? Hoje eu sou professor do Departamento de Engenharia Civil e do programa pós-graduação aqui da UFRN, tá bom? E aí, desde quando eu cheguei aqui, eu venho desenvolvendo trabalhos de iniciação científica, né? E de mestrado junto com os alunos nessa temática de alvenaria estrutural, tá certo? E uma delas foi exatamente esse estudo da interação, né, da alvenaria com as vigas de transição dos pavimentos em concreto armado, tá certo? Então, só uma breve introdução do que seria esse aspecto, né? Então, o que é que se tem, né? Nos efeitos na viga de transição sobre o aspecto dessa interação. Então, na viga de transição, observam-se reduções consideráveis na intensidade do momento fletor, né? Verifica-se também o surgimento, né, de uma força axial, que pode ser tanto de tração como de compressão nessa viga, né? E um cuidado redobrado, né? Normalmente já se tem um cuidado no dimensionamento de vigas, né? Cuidado com o cisalhamento. Então, aqui tem que ser, esse cuidado tem que ser redobrado, né? No que se refere aos efeitos na alvenaria, né? O que é que ocorre? Se verificam concentração de tensões de compressão vertical nas proximidades dos apoios, mas não é só isso, né? Essa concentração se dá também por tensões de cisalhamento na amarração entre paredes, né? Então, se eu tiver duas paredes, né, no pavimento tipo, né, e essas duas paredes estiverem amarradas entre si, é importante a verificação do cisalhamento nessa amarração vertical também, né? É possível ocorrer também tensões de tração na base das paredes e no canto das aberturas, né? Especialmente aberturas de porta, né? Mais à frente eu vou mostrar alguns resultados de modelagem. Tudo isso que eu estou falando aqui vai ficar mais evidente, tá certo? Nesses resultados. Ocorrem também elevadas intensidades de tensões de cisalhamento. Esse cisalhamento aqui, ó, é vertical, na amarração entre paredes. Esse outro que eu estou mencionando aqui é na junta horizontal, lá na base da parede, né? E aí se faz necessário, né, fazer uma avaliação para verificar a necessidade do emprego de estribos na junta horizontal de argamassa, né? Então, essa figurinha aqui todo mundo já deve conhecer, né? Quem trabalha com alvenaria estrutural, né? A carga chega no topo da parede. Vamos considerar essa carga uniforme. Em função da diferença de rigidez, né? Eu costumo falar mais do produto EI, da viga e da parede. Então, a viga, pela atuação da carga, né, lá na base da parede, né, tende a deformar. A parede, apesar da alvenaria ter um modo de elasticidade bem inferior do concreto, o produto EI da parede se torna maior. Então, a viga tende a deformar e a parede não vai acompanhar da formação da viga. Por conta disso, né, há uma tendência de alívio de carga na parte central do vão da viga, né? E essa carga que vinha uniforme sofre uma inclinação, daí o nome do efeito arco, né? Essa carga que viria na vertical, então ela se desvia, o fluxo de tensões, o fluxo de carga no interior da parede se desvia para as proximidades do apoio, e aí surgem essas concentrações de tensões todas que eu mencionei aqui. Então, nessa proximidade aqui, né, da alvenaria, na proximidade do apoio da viga, então surgem todas essas concentrações de tensão vertical, né, tensão normal vertical e tensão de cisalhamento horizontal. Tá certo? Então, isso aqui é uma introdução, talvez alguns já saibam disso aí, mas eu acho que cabe para a situação. Tá certo? Então, vamos lá. Isso aí já é algum resultado de algumas modelagens que nós fizemos aqui. Que seria um caso análogo a esse daqui, tá certo? Uma viga simplesmente apoiada, com a carga no topo da parede e avaliando a interação parede-viga. Uma modelagem, um único modelo do conjunto aqui, né? Então, essa curva aqui azul é uma viga de 6 metros, né? A gente fez um vão aqui de 6 metros, um vão usual para concreto armado.
certo? E aqui, ó, né, o diagrama de momentos fletores típico da viga simplesmente apoiada, tá certo? Esse diagrama, a viga, aqui nós adotamos a viga de 1 metro de altura, tá certo? Esse diagrama aqui, ó, essa linha, né, esse gráfico tracejado com ponto, é o diagrama de momentos fletores quando se leva em conta o efeito da interação. Então, percebe-se aqui, ó, a redução drástica, né, na intensidade do momento fletor, tá certo? E aí a gente fez um estudo bem simplificado aqui, só para verificar o que é que acontecia, né? Quando se variava a altura da viga, né? Então, ó, viga de 1 metro, o momento é esse valor aqui. Reduzimos a viga para 70 centímetros, a altura dela, o momento fletor reduziu. Passamos a viga para 40, o momento fletor reduziu ainda mais. Então, o efeito, né, na viga é esse. Quanto mais flexível quanto mais flexível a viga, né, menores serão os momentos fletores nessa viga. Mas há um preço a se pagar por isso aqui, tá certo? A primeira coisa é o surgimento de uma força de tração axial nessa viga, né? Para a viga de 1 metro, tem essa intensidade aqui da ordem de 450 kN, ou seja, 45 toneladas de tração na viga, né? Quando essa seção é reduzida para 70 centímetros, essa força de tração aumenta, né? Está aqui perto dos 60 toneladas, né? E passando para 40, aumenta um pouquinho mais, né? Se estendendo sempre, além de aumentar o valor máximo aqui, ó, né? Aumentando a região tracionada da viga, tá certo? E aqui, né, a força cortante na viga. Esse diagrama aqui, né, é o diagrama para a viga simplesmente apoiada, com a carga uniforme, né, atuando nessa viga sem avaliar o fenômeno da interação. E aqui os valores, né, ó, perceba que o máximo aqui, há uma redução, né, dos valores máximos em relação ao modelo de viga simplesmente apoiada. Agora, a grande vantagem aqui, né, é essa redução no vão da viga aqui, ó. Essa redução aqui. E isso mostra que, de fato, há um alívio do carregamento na parte central dessa viga simplesmente apoiada, tá certo? E aqui os efeitos, né? Para a viga de 1 metro, né? Tem uma redução em relação à viga modelo usual. Para a viga de 70, mais uma redução. Para a viga de 40, mais uma redução. Tá certo? Então, para a viga, esses são os efeitos, né? A redução das forças cortantes, redução dos momentos fletores e surgimento de uma força de tração que, originalmente, no modelo de viga com carga uniforme, essa força de tração não existe, né? Não existe. Desde que a carga, evidentemente, seja ortogonal ao eixo dessa viga. Com relação à parede, é isso aqui que ocorre. Esse caso aqui seria o caso da carga uniforme, né? Quando não se leva o fenômeno da interação. Esse é o preço a se pagar. Essa tensão aqui uniforme tem um valor muito, mas muito aumentado, da ordem de 4 vezes. Pode chegar algumas paredes a quintuplicar a tensão atuante, né? Isso depende de vários fatores. Depende da rigidez da viga, depende do vão dessa viga, depende se é uma viga simplesmente apoiada ou uma viga contínua. Então, tem vários aspectos aí. Mas, de uma forma geral, é isso que acontece, né? Então, ó, avaliando para cada uma de rigidez, para cada rigidez de viga, para a viga de 1 metro, ó, tem um acréscimo aqui de tensão, né? De 1.000 kN por metro quadrado, né? Para a ordem de 4.000, quadruplicou, né? Quando essa viga é reduzida para 70 centímetros, né? De 4.000 passa para os seus 5.500, e quando vai para 40 centímetros, aí passa os 6.000 kN por metro quadrado, tá certo? Seus 6 MPa aí, tá? Então, é isso aqui que acontece, ó. Não se pode enxergar só esses aspectos benéficos aqui, ó. Não é possível enxergar só esses aspectos benéficos.
para ter esse benefício, você tem que pagar o preço com o emprego de uma alvenaria mais reforçada. Tá certo? Importante também que esse máximo, esses picos, acontece exatamente na posição do apoio da viga, né? Naquela região do apoio da viga. Essa daqui são as tensões de cisalhamento na junta horizontal, naquela primeira fiada da parede, né? O interessante, comparando esses picos aqui, também ocorrem os picos, tá certo? Esse pico aqui para a viga de 1 metro. E, mais uma vez, né? Sempre que a redução da seção da viga, os picos ficam maiores, tá certo? Então, aqui para a viga de 1 metro, para a viga de 70 centímetros e para a viga de 40 centímetros. O interessante aqui é que esse máximo aqui não acontece no apoio, acontece em seções um pouquinho mais à direita do apoio, se for apoio à esquerda, e um pouquinho mais à esquerda, ou seja, está um pouquinho mais para dentro do vão da viga, não está exatamente no apoio, tá certo? Tá? Então, são esses picos na alvenaria que devem ser verificados no momento do dimensionamento. E aqui, muito interessante, esse gráfico interessante, né, para a gente avaliar esse comportamento conjunto. Isso aqui seria as tensões normais na direção horizontal. Então, é um corte vertical na parede e aqui foram plotadas as tensões normais horizontais. Então, se você olhar esse diagrama aqui, né, de tensões, ele é muito, mas muito análogo a um diagrama de tensões normais numa viga-parede, tá certo? A grande diferença é que aqui são dois materiais distintos, né? A gente tem concreto armado na base dessa parede e na maior parte da altura a gente tem alvenaria estrutural, lembrando que é uma alvenaria estrutural vazada, né? A parede não é maciça, ela é vazada, tá certo? Mas é um diagrama típico, né? De tensões normais num elemento de concreto armado viga-parede. Então é muito análogo, muito análogo. A diferença é a interface entre os dois materiais, né? Entre a parede e a viga. São os cuidados que devem ter para garantir que, de fato, esse diagrama aqui vai acontecer, certo? Muito importante, né? O engenheiro Adelson já mencionou, na revisão de 2020, né? Esse texto foi sutilmente modificado, né? Em função de vários estudos que foram feitos até então. E um aspecto muito importante que está aqui, isso já estava escrito na norma, só ficou um pouco mais enfático, né? Em que devem ser avaliados todos os aspectos envolvidos nesse fenômeno, inclusive a concentração de tensões que se verifica na alvenaria, né? Essa concentração de tensões foram essas que eu acabei de apresentar para vocês. Tensões normais, verticais, e tensões de cisalhamento horizontal, né? O verificar também o cisalhamento na interface, tá certo? Interface das amarrações entre paredes. Verificar também as tensões axiais e de flexão e de cisalhamento na estrutura de apoio, né? Então, o que acontece? Olha só, a viga agora não está submetida apenas à flexão. É uma flexão com uma tração. Ou seja, essa viga tem que ser dimensionada a flexo-tração, não mais a flexão simples apenas. Né? As concentrações de tensão de alvenaria nas regiões próximas devem ser sempre consideradas. Ou seja, essas concentrações aqui, ó, né? E ressalto, concentração de tensão normal, vertical, e de cisalhamento horizontal. São muito importantes. Né? Então, isso consta na norma, né? Já estava lá, só ficou um pouco mais enfático em relação a isso. Então, mas como se considera isso na prática? Né? Então, na prática, o que é que se faz? Né? Até um tempo atrás. Acho que hoje em dia não está mais assim. Né? Então, até um tempo atrás, tentava-se utilizar o que se chamavam modelos simplificados. Né? Entretanto, esses modelos simplificados eles são bastante limitados, né? E eles foram formulados para aplicação apenas em casos específicos. Quais casos? Para os casos de paredes sem abertura, ou, se tiver abertura, essa abertura ser centrada, né, centrada no vão da parede e no vão da viga, e sempre apenas para o caso de vigas simplesmente ou vigas biapoiadas. Né?
Então, é uma situação muito limitada que não atende praticamente às situações de projeto do dia a dia, né? Então, o que é que acontece? Então, o que é que deve ser feito, então? Deve ser feito, né, um modelo conjunto, parede e estrutura de transição, certo? Usualmente, né, tentava-se, um tempo atrás, elaborar modelos baseados em métodos elementos finitos, certo? Elementos finitos de casca. Entretanto, esses modelos têm um custo computacional elevado e o tratamento dos resultados não é tão comum à maioria dos engenheiros, tá certo? Então, uma modelagem alternativa, né, seria essa. Um modelo com elementos barra. Não deixa de ser elementos finitos, mas só que ao invés de elementos finitos de casca, né, elemento finito plano, a gente trabalha com elemento finito de barra, né, onde a maioria dos engenheiros já está habituada, já tem um conhecimento, né, sobre esse tipo de elemento e está habituado a tratar os resultados obtidos com esse tipo de elemento, tá certo? Então, aqui, ó, um exemplo de um elemento de uma modelagem conjunta, né, de parede, de alvenaria e estrutura de transição, né? Esse modelo permite, né, ele é bastante generalista, ele permite a consideração de aberturas quaisquer, né, em qualquer posição da parede, certo? E sobre vigas contínuas ou não, tá? Então, é um modelo bastante versátil, tá certo? Algo muito importante, né? Aqui uma ilustração de uma modelagem plana, mas mais importante do que a modelagem em si é a necessidade de se realizar uma modelagem tridimensional do conjunto. Por quê? Porque esse aspecto tridimensional, por exemplo, se essa viga aqui, ó, tiver sua geometria alterada, né? Como essa parede tem ligação com essa, então a alteração dessa viga vai afetar tanto essa parede e esse trecho de parede aqui nas proximidades da ligação entre as duas. E assim por diante. Então, tão importante quanto a modelagem em si é a realização de uma modelagem tridimensional do conjunto. Então, um modelo que foi desenvolvido aqui, né, no nosso programa de pós-graduação, foi exatamente esse modelo com elementos barra, né? Então, o modelo é um modelo que a gente considera consistente, porque ele apresenta características próprias para as vinculações e os materiais, né? Alvenaria, concreto, né? Esse modelo incorpora efeitos importantes, como os efeitos associados às aberturas de paredes, né? A consideração de vigas contínuas e a consideração da deformação dos apoios das vigas, né? Muitas vezes, não necessariamente os pilares têm que estar posicionados em todo encontro de viga. Então, eventualmente, tem uma viga se apoiando em outra viga, tá certo? Então, nesse caso, essa é uma situação em que os modelos simplificados passam longe de conseguir captar esse comportamento, né? E o modelo permite avaliar de forma segura e eficiente os esforços nas vigas de transição, assim como as concentrações de tensão na alvenaria. Certo? Um exemplo didático, né, dessa aplicação desse modelo, uma viga simplesmente apoiada, né? Então, está aqui a nossa parede de alvenaria, uma carga aqui correspondente a um edifício de 19 a 20 pavimentos, tá? Uma abertura de porta não mais centrada, deslocada, né, em relação ao vão central da viga, tá? 20 pavimentos a carga, né? Esse exemplo aqui, ó, consta nessa dissertação de mestrado, que foi a dissertação que originou esse modelo, essa modelagem, tá certo? Dissertação, pesquisa desenvolvida aqui no nosso programa de pós-graduação, né? E defendida em 2015, tá? Então, não tem tanto tempo assim, né? Tem seus 6 a 7 anos aí. Então, aqui os resultados, ó, né?
Lembrando que a abertura de porta não está centrada, né? Ela está excêntrica em relação ao vão médio, ao vão central da viga aqui. Então, perceba aqui, ó, a concentração de tensões na viga, na alvenaria, né? Aqui na região do apoio da viga, tanto à esquerda como à direita, né? Concentração aqui, concentração aqui. Em função da abertura da porta, surgiu uma concentração aqui no vão da viga, né? Quando essa porta é centrada aqui, né, na parte central, essa abertura na parte central, ou não tem essa abertura, as únicas concentrações que ocorrem são essas junto aos apoios da viga. O efeito da abertura descentralizada fez surgir agora um pico aqui, ó, no vão da viga. Mais do que isso, esse pico aqui é de compressão. Esse outro pico aqui, ó, à esquerda da abertura de porta, ó, tração. Né? Então, se não tiver uma barrinha aqui, uma armadura aqui, ó, vai fissurar aqui no pezinho da parede. Pode ser, aí é meio que aleatório, né? Pode ser na junta, né, na interface com o concreto, ou na primeira junta de alvenaria aqui, na primeira junta, né, de alvenaria na parede propriamente dita, tá certo? Então, ou na interface com a viga de transição, ou na própria alvenaria, no trecho da própria alvenaria, certo? Aqui, sim, e a parte nula aqui, ó, esse zero aqui, é exatamente aqui o vão da porta, né? Perceba também que aqui no vão da viga, ó, praticamente não tem carga. Tensão nula. Praticamente não tem carga no vão da viga. Tá? Então, esse é o aspecto da alvenaria sob a atuação das cargas verticais, das tensões normais verticais na parede, que representarão, na verdade, o carregamento na viga de transição. Tá certo? Aqui as tensões desse alhamento na junta horizontal, lá na base. Tá? Então, percebe-se os picos aqui, ó, um pouco mais interno aqui na viga, nas proximidades do apoio, pico à esquerda, pico à direita. Tá certo? Não distinguir aqui os modelos, né? Modelo 1 é o modelo... Tá. O modelo 1 é o modelo básico. Essas variações aqui, ó, é mudando propriedade da alvenaria, tá certo? Propriedade de modelacidade na direção horizontal, considerando a alvenaria isotrópica, alvenaria ortotrópica, tá certo? Então, aqui são variações nos modelos que não surtiu variações consideráveis, né, nos resultados de tensão normal e de tensão de desalhamento. Tem uma diferencinha maior aqui, mas não são diferenças tão significativas, tá certo? O que importa é a tendência do comportamento ser a mesma, tá certo? Mais uma vez aqui, ó, na região da abertura, na região da porta, né, não há alvenaria, então se não há alvenaria, então o resultado aqui é de tensão nula, tá certo? Tensão nula aqui é na abertura. Já na viga, olha só o que acontece, né? O surgimento de uma força normal para o modelo 1 da ordem de seus 48 toneladas, reduzir um pouquinho aqui, né? 40 toneladas para os modelos 2A e 2B, e para o modelo 3, né? Reduzir mais um pouco. Então, essas variações aqui em função de modificações na modelagem inicial básica, que seria o modelo 1. Certo? Aqui a força cortante, né? Na viga, né? Na região da parede, né? Na região da abertura, como não tem carregamento, essa força cortante se torna constante, certo? E os picos aqui, né? Nas proximidades do apoio, tá? Diferentemente daquela função linear que ocorreria, né? Por caso da carga ser totalmente uniforme na viga, tá certo? Então, perceba que na região central, né, da viga, há uma redução das forças cortantes maior do que o caso de viga com carregamento uniforme, diretamente atuando nela, tá certo? Então, há uma alteração também considerável no comportamento da viga no que se refere à força cortante. Só para comparar essa redução, ó, aqui está o modelo, o resultado da força cortante, né, considerando a viga, o modelo sem interação, né, o famoso QL por 2.
resultaria em 864 kN, e aqui eu estou da ordem dos seus 500 kN, tá certo? Então, uma redução consistente, né, considerável aí, tá certo? Nos valores de máximo, das máximas forças cortantes também. Os momentos fletores são esses daqui, né? Em função, ó, dessa concentração de tensão normal aqui, ó, no vão da viga, que seria o carregamento da viga, né? Tensão normal na parede seria o carregamento da viga. Em função dessa concentração aqui, surge esse pico de momento aqui, tá certo? E a tendência sempre é a mesma, né? Tá? Comparando esse valor com o equivalente da viga usual, que é 2/8, ó, 1.261 contra seus aí, ó, 300 kN, né? 1.200. Então, praticamente um quarto, né? Um quarto desse valor aqui, tá certo? O deslocamento da viga, olha só o que acontece. Reduz bastante. Lembrando que é um vão de 6 metros. Uma viga com vão de 6 metros, né? Com a carga de um edifício equivalente a uma carga de parede equivalente a um edifício de 20 pavimentos. Olha a flecha da viga, ó. 0,35 centímetros. Muito baixo, muito baixo. Isso daqui, né? A justificativa para isso aqui, evidentemente, é essa redução de carga aqui, ó, no vão da viga, tá certo? Né? Reduziu aqui porque a carga migrou para a região dos apoios. Certo? Então, esse aqui é um exemplo simples, né, que dá para compreender esse fenômeno aí da interação parede-viga. Um outro exemplo, né, que está nesse trabalho que a gente publicou na RIEM, na revista Ibracon, onde nós fizemos a comparação do modelo plano com o modelo tridimensional, né, para justificar essa questão da recomendação do emprego do modelo tridimensional, certo? Verificamos o efeito de eventuais excentricidades, né, entre parede e viga. Normalmente, na fachada do edifício, né, a parede vem faceando com a viga de transição, então há uma excentricidade entre o eixo da parede e o eixo da viga, que vão gerar esforços adicionais a serem avaliados no dimensionamento dessas vigas, né? E verificamos também o efeito do vento, né, sobre esse aspecto da interação parede-viga, né? Porque alguns engenheiros comentam que o efeito vento nesse fenômeno de interação não teria tanta importância no sentido de aumentar, né, aqueles picos, uma vez que o vento, né, gerando essas tensões normais na base, tá certo? Então já geram valores máximos na extremidade, onde já tem o pico em função da interação, tá certo? Mas aí, quando eu mostrar os resultados, eu vou comentar um pouco mais sobre isso aqui, tá certo? Mas a gente mostrou que isso aqui tem que ser levado em conta sim. Não tem sentido não levar em conta o efeito do vento, né, no estudo de transição do edifício de alvenaria estrutural, especialmente se for um edifício alto, tá certo? Então, aqui está a planta do edifício, tá? Importante comentar relativamente à concepção dessa estrutura. Evidentemente, né, por ser uma transição para a alvenaria estrutural, a quantidade de pilares para esse tipo de estrutura não pode ser uma quantidade análoga a uma estrutura de pavimento tipo de concreto armado. A quantidade de pilares tem que ser, de fato, maior, né? Não pode ser uma quantidade, um pavimento da ordem de 350 metros quadrados, né? Você pode conceber um edifício de concreto armado com seus 25 pilares, né? Então, aqui, ó, nós estamos com 51 pilares. 51 pilares. Então, a ordem de grandeza, a quantidade de pilares tem que ser maior mesmo. Tem que ser maior mesmo. E a justificativa é em função desses resultados que eu mostrei aqui, né? Ó. A justificativa maior é esse aspecto aqui. Ó. Quantidade de pilares menor, vãos de vigas maior, né? Vão maior, esses picos aqui vão subir. Os picos serão mais intensos ainda. E aí você não vai ter alvenaria que suporte isso, né? Então, esses vãos aqui, né? Eu tenho
como valores razoáveis para uma estrutura desse tipo, vamos aí de no máximo 4 metros, entre seus 4 metros e 5 metros. Não mais do que isso. Não mais do que isso, tá certo? Tá? Então, seus vãos aí da ordem dos seus 4 metros. Tá? Então, está aqui a estrutura de transição. Eu vou mostrar resultados, né, da modelagem da interação tridimensional, mas também plana, relacionados a essa parede aqui, ó, que seria a parede 1, com essa parede aqui, parede 30. Né? Depois, essa parede aqui, parede 3, e essa parede aqui, parede 41. Principalmente os aspectos relacionados aqui, ó, à interseção entre as paredes. Tá certo? Então, está aqui, ó, a modelagem tridimensional, né? Parede e viga de transição e os pilares, evidentemente, lá embaixo. Então, está aqui, ó, parede 1, apoiado nesses 3 pilares, vão aqui, ó, 2,87 m, 2,90 m, né? 2,20 m, e aqui tem um vão um pouquinho maior, né? A abertura de janela, junto, né? Alinhada aqui na face com a face desse pilar, né? E parede aqui, ó, excêntrica em relação ao eixo da viga, certo? Gerando esforços adicionais que devem ser avaliados com muito cuidado nessa viga de transição. Utilizamos aqui viga de 80 centímetros, 35 por 80, tá? A outra parede aqui, ó, com abertura de janela, 3 janelas, então 2 janelas no mesmo vão de viga e outra viga aqui se apoiando, ó, nessa viga aqui, tá certo? Então tem viga apoiando em viga aqui também, tá? Aqui os carregamentos, né? No trecho de parede, evidentemente o carregamento aqui no trecho de abertura é bem menor, né? É o carregamento só da laje apoiando aqui, e aqui os valores desses carregamentos, tá certo? O carregamento lá na base, né? 29,4 toneladas por metro, né? Essa carga aqui, ó. Tem um edifício de 20 pavimentos, certo? Vamos lá. Aqui, ó. Então, primeiro resultado do modelo plano, modelo 2D, modelo tridimensional e modelo tridimensional com vento, né? Então, perceba aqui a grande diferença, ó, esses picos aqui, ó, são nesse apoio aqui, ó. Certo? Lembrando que esse apoio aqui, ó, tem interseção dessa e dessa parede. Parede 1 e parede 30. Certo? É esse apoio que eu estou verificando lá. Né? Então, seria essa amarração com essa daqui. Né? Então, tem carga desse trecho de parede chegando nesse apoio e carga desse trecho de parede chegando no mesmo apoio. Né? Então, está aqui, ó. Primeiro modelo plano, é a linha pontilhada aqui. A linha tracejada é o modelo tridimensional sem ação do vento. E a linha tracejada pontilhada quando se inclui a ação do vento. Então, perceba que, de um modelo para o outro, houve acréscimo dessas tensões, né, desses picos aqui nessa região. Né? Essa redução aqui, ó, né, ocorre em função da interação aqui, na parte central reduz o vão, é o fenômeno da interação. Lembrando que tem uma abertura de janela aqui, ó, né, que há uma redução maior, né? Então não tem carga chegando aqui no topo da parede, a abertura de janela está aqui. De toda sorte, né, nesse trecho aqui ainda tem uma carga, né? Então essa carga aqui, ó, né, esse trecho de alvenaria aqui sob a abertura acaba espalhando um pouco a carga que vem dessas paredes aqui em cima, tá certo? Aqui, a tensão desse isolamento, né, comportamento idêntico, né, com poucas diferenças. Então, as diferenças, né, elenquei aqui, ó. Então, o modelo plano, ó, resulta numa tensão de 7 MPa. O modelo tridimensional, né, 8,77 MPa, representando um acréscimo de 25%. E o vento, 10,52 MPa, representando um acréscimo de 50%. Né? Aquele, comparando, né? Como eu falei anteriormente, né? A recomendação é fazer o modelo tridimensional,
Então, comparando os dois tridimensionais com e sem vento, né, o vento resultou num acréscimo de 20% nessa concentração de tensão normal. Né? Na região desse apoio aqui do C2, ó, os acréscimos foram maiores, ó, tá vendo? Ó? Né? 58% para o modelo 3D comparado com o modelo plano, e 88% o vento com o modelo plano, e 19% da mesma ordem de grandeza aqui, né? Os modelos tridimensionais ao se incluir a ação do vento. Né? No apoio, cadê? Região de C2, aqui é a região de C3. C3 aqui. Né? Então, houve um acréscimo maior ainda, 118%, 112%, mais que dobrou, comparado com esse aqui, o vento, né? Mais que dobrou. E aqui, seus 60%. Né? Então, esses dois aqui da mesma ordem de grandeza. Mas o importante aqui é o seguinte, é perceber que essas variações não são idênticas, né? São variações que dependem de vários fatores, né? Temos vários fatores que influenciam esses resultados, né? Especialmente essas aberturas, especialmente o grauteamento, né? Região de grauteamento é a região que tem a maior rigidez. Se tem maior rigidez, o fluxo de tensões se migra um pouco mais para aquele trecho, né? Então, vários aspectos que a modelagem acaba incorporando, tá certo? Aqui as tensões de cisalhamento, né? Ó, o modelo plano 0,6, no modelo tridimensional e o convento, houve uma redução no cisalhamento, tá vendo? Houve uma redução. Interessante isso aqui, certo? O modelo 3D acabou sendo benéfico, né, para o dimensionamento da parede. Na região do C2 não houve alteração, né? E na região do pilar C3 aqui, né, houve uma redução, né, do modelo plano, do modelo tridimensional em relação ao plano, e quando o vento atuou, houve um acréscimo agora, tá certo? Houve um acréscimo. Então, são fatores que geram resultados que não têm uma tendência de comportamento. Então, a gente não pode imaginar que generalizar, né, essas tendências. Não é possível, não é. Né? Cada projeto vai ter uma tendência, vai ter resultados que podem diferir bastante uns dos outros, tá certo? Isso daqui... C1. Não, tá. São os mesmos resultados, tá certo? Onde eu fiz umas continhas aqui, ó, né? Para avaliar esse cisalhamento aqui, ó, a verificação de acordo com a norma. Então, vamos lá. Essa tabela 4 consta na 16868 de 2020, né? Onde se fornece aqui os valores característicos da resistência ao cisalhamento em juntas horizontais de paredes, FVK, né? Um avanço em relação à norma anterior é a incorporação do efeito da pré-compressão, tá certo? Então, um prédio de 20 pavimentos, evidentemente, vai demandar uma resistência de argamassa acima dos seus 7 MPa. Então, a expressão nós vamos utilizar essa daqui, tá certo? Então, 0,35 mais 0,5, tensão de pré-compressão. É um efeito favorável, então não vamos considerá-los majorado. Além disso, vamos considerar apenas a atuação, evidentemente, das cargas permanentes, tá certo? Então, essas tensões normais aqui, ó, né, que são os picos, tá certo? Vamos considerar esses picos aqui, tá? Eles representam o carregamento total, tá certo? Então, os valores que eu considerei aqui, ó, foram os valores associados apenas às cargas permanentes, tá certo? Então, considerando, né, a situação de argamassa com resistência acima de 7 MPa, a expressão é essa, então 0,35 mais 0,5, efeito favorável 0,9 e carga permanente apenas 6,14. Essa carga permanente é associada a essa daqui, ó, o modelo 3D, tá certo? Então, dos 8,77 MPa, 6,14 MPa é relativo à carga permanente, certo? Então, FVK, essa continha que resulta 13,11, né, tem que estar limitada a 1,7. Então, o limite do 1,7 definiu o valor do FVK. Então, o tal VD tem que ser inferior ao FVD, né? O 0,47, considerando o modelo 3D aqui, ó, 0,47, né, vezes 1,4, tem que ser menor ou igual a 1,7 por 2. Então, resultou 0,66, né, inferior a 0,85, então atendeu o critério, está atendido, né? Modelo 3D. Refazendo essas continhas aqui, né, ó, considerando essa concentração de tensão e essa tensão de cisalhamento, né,
Evidentemente, esse valor aqui subiu um pouquinho, né? Porque esse valor aumentou. O limite fica o mesmo, né? Então, também atendido. Né? O que eu quis fazer aqui foi chamar a atenção que esses valores, de fato, são muito altos, né? Que se aproximam bastante do limite, né, imposto pela expressão da norma, tá certo? Esse equacionamento aqui, ele é utilizado, deve ser utilizado na verificação do cisalhamento nas paredes de contraventamento, tá certo? E quando você faz isso, mas passa longe do 1.7. Esse cálculo aqui, ó, nunca supera 1.7, tá certo? Então, isso aqui mostra que, de fato, apesar da intensidade dessas tensões não ser elevada, né, mas ela atinge, né, os valores limites prescritos na norma, tá certo? Então, cuidados especiais têm que ser dados a essa verificação. Essa verificação tem que ser feita. E algumas vezes, eu posso até dizer várias vezes, pode ocorrer desse valor superar o limite aqui da norma. E aí você vai ter que armar o cisalhamento ali na direção horizontal, né? Então, essa armação é calculada da mesma forma que está lá na norma para o cálculo do estribo horizontal nas paredes de contraventamento. Aquela expressão pode ser utilizada aqui também, tá certo? Aqui o resultado, né, da parede 30, né? Aqui, né? Analisei primeiro essa parede aqui, parede 1. Vamos agora analisar a parede 30 nessa região aqui. Quer dizer, naquela região e em toda sua extensão, tá certo? Então, percebe de novo os picos, né? O modelo plano, ó, sempre o modelo plano com tensões inferiores aos modelos tridimensionais. Com tensões inferiores aos modelos tridimensionais. Isso daqui mostra exatamente aquele aspecto, né, da interação de uma parede com a outra, tá certo? A carga de uma parede migrando para o outro trecho, o que não é captado pelo modelo plano. O que não é captado pelo modelo plano, né? Então, os picos aqui nas regiões dos apoios, né? Esse pico aqui, na verdade, é em função dessa viga aqui, né? Jogando carga, né, na outra viga, e aí acaba interferindo, né, criando uma interferência na parede também, tá certo? E aqui as tensões de cisalhamento na base da parede, com os picos acontecendo aqui nos trechos internos aqui, mais internos, né, da viga, um pouquinho afastado dos apoios, diferentemente das tensões normais, tá certo? Então, aqui, de novo, aquelas verificações. Esses valores aqui, ó, tridimensionais, evidentemente, tem que ser igual ao tridimensional do outro modelo, tá certo? O que muda é esse valor aqui, ó, né? Que é a modelagem plana, tá certo? Então, lá na outra parede, esse valor aqui, ó, resultou 7,03. Nessa parede aqui, 5,97, né? Se a intenção for fazer a superposição das duas modelagens planas, né? Então, seria, né, naquela barra que é a interseção entre as paredes, né, fazer essa superposição, que resultaria numa tensão de 13 MPa na interseção entre as paredes. No modelo 3D, ó, esse valor é 8,77, 8,8, né? Bem inferior. Então, isso aqui mostra, de fato, que o modelo plano, evidentemente, né, por ser mais simples, ele é mais conservador e vai estar, evidentemente, a favor da segurança, mas ele tem uma diferença razoável, né, em relação ao modelo tridimensional. Tá certo? O aspecto agora da excentricidade parede-viga, né? Essa excentricidade vai gerar um momento de torção nessas vigas, tá certo? Esse diagrama aqui, ó, é o diagrama da torção, é a torção, né, aplicada, é a carga de torção. Então, se comparar essa carga de torção aqui, ó, né, isso aqui é o momento de torção aplicado, tá certo? Não é o momento de torção, não é o diagrama momento de torção, é o momento de torção aplicado, né, que seria a carga vertical da parede vezes a excentricidade que é constante em toda a extensão da parede. Então, evidentemente, né, esse momento de torção, ele tem o seu aspecto muito semelhante, né,
ao diagrama de tensões normais, aqui, ó, das duas paredes, né? Porque essa tensão normal, a ela corresponderá a carga vertical na viga. Então, o momento de torção é simplesmente uma proporção, né, disso daqui em função da excentricidade. Então, esse daqui seria o momento de torção aplicado na viga. Eu diria que é praticamente impossível você prever isso aqui manualmente, né? Não tem como. Esse é o momento de torção. E aqui embaixo, né, estão Não, é carga de torção também, é momento de torção em outras paredes. Mas as que nós estamos avaliando são apenas as paredes 1 e 30, tá certo? Então, isso daqui só computacionalmente, né? Impossível fazer isso aqui manualmente. E aqui os diagramas, né? Os diagramas de momento de torção. Esse resultado aqui, ó, esses dois valores aqui, esses dois, corresponde àquela torção de compatibilidade, tá certo? Essa torção está existindo no modelo sem interação, praticamente nula, né? Então, tem uma valor de momento de torção aqui em função da compatibilidade com a outra via que chega nesse apoio aqui, analogamente aqui. Então, praticamente nulos esse momento de torção, todo um valor muito pequeno aqui. E aqui, o diagrama de momento de torção para esse carregamento aqui, ó. Para esse carregamento aqui, né? Pontilhado para o modelo plano, né? E tracejado com ponto para os modelos tridimensionais, né? Pouca diferença nisso daqui, né, ao se incluir a ação do vento, mas uma diferença razoável aqui, né? Em relação, não razoável, mas uma diferença, né? Em relação ao modelo plano aqui, lá na região dos apoios, né, onde acontecem os valores máximos, tá certo? E aqui, para essa outra viga aqui, né? Para essa outra viga aqui, o diagrama. E aqui o vento já introduziu uma diferença importante aqui, ó. Ao menos nessa região aqui, ó, nessa seção aqui, tá certo? Então, percebo que o vento resultou pouca diferença aqui e numa seção em específico aqui, uma diferença um pouco maior. Então, não tem uma tendência de comportamento que possa ser considerada geral, né, que possa ser generalizada para toda a situação, né? E aí, ó, o que foi que nós fizemos? Fizemos a verificação do dimensionamento dessas vigas, né, levando em conta os efeitos e não levando em conta os efeitos de torção, tá certo? Aqui o carregamento de flexo-tração, né, a armadura de flexão, a armadura longitudinal, leva para um dimensionamento a flexo-tração mais a torção, tá? Então, o modelo plano, para essa parede aqui, ó, todas as vigas, né, com 80 centímetros de altura e algumas delas com 35 de largura. Então, perceba que não são vigas usuais de pavimento, não, viga de transição, né? O importante, de fato, é a largura, né? Porque as forças cortantes continuam elevadas ainda nessas vigas, tá certo? E ainda mais introduzindo agora a torção, né? Então, essa armadura aqui para o modelo plano, ó, 8 centímetros quadrados. Para o modelo tridimensional, subiu para 11 centímetros quadrados. Ao se incluir o vento, foi para 12. Né? Cadê? Dimensionamento, né, para a armadura transversal, levando em conta força cortante e mais torção. Isso. Essa torção, porque esses resultados aqui é para carga não excêntrica, tá certo? Sem aquela excentricidade parede-viga, né? E essa torção aqui seria a torção de compatibilidade, tá certo? Torção de compatibilidade. Então, percebe-se que não houve, né, ruptura da biela em nenhuma dessas vigas, exceto na viga 3, ao se considerar o modelo tridimensional, o modelo plano, ó, não houve problema com a biela. No tridimensional já houve, e com o vento também, né? Então, se houve problema com biela, não tem sentido dimensionar a armadura, tá certo? E aqui as armaduras, né? Tal qual ocorreu aqui, né, na armadura de flexão, né, que também contribui com a torção, né?
mudando, alterando os modelos, né? Plano, tridimensional com vento, ocorreu um acréscimo dessa armação, né? Essa tendência aqui, sim, essa tendência aqui é mantida, e é o que acontece mesmo, tá certo? Ao se introduzir agora o carregamento excêntrico, né? Ou seja, levando em conta a torção provocada pela excentricidade parede-viga, né? Então, olha só quantas bielas chegaram na ruptura. 2 vigas, né? Para os modelos tridimensionais. Nessa viga aqui, né, rompeu já com o modelo plano. Tá certo? Então, olha a importância de avaliar a excentricidade dessa carga aqui, ó, né? Na verdade, apenas essa viga aqui passou, né? Ao se considerar essa, né, esse efeito. E ainda assim, a armadura altíssima aqui, ó. Armadura altíssima, no modelo 3D. Nessa mesma viga aqui, ó, ao se introduzir o vento, já houve ruptura da biela. Certo? Então, esse aspecto aqui, ó, não pode ser negligenciado. Não pode. Esse aqui é a planta do pavimento de alvenaria para aquela estrutura de transição, tá certo? Então, vamos fazer algumas análises aqui também. Por exemplo, ó, essa parede aqui, ó, corresponde a essa daqui, ó, aquela parede que divide, né, os 2 apartamentos, né, apartamento esquerda e direita. Normalmente, é a parede mais carregada do prédio, né, juntamente com aquelas que suportam a escada e o reservatório, né? Normalmente o reservatório está aqui. Então, essas paredes aqui, né, juntamente com essa e essa, seriam, a priori, as mais carregadas do edifício. E aí, para essa parede, vamos fazer 2 análises, né? Uma análise, né, com esses 3 pilares, que é o que ocorreria, né, quando não se leva em conta o efeito da interação, né? Para esse vão aqui de 4 metros, né, fazer uma análise sem levar em conta a interação, ou seja, fazer uma análise da carga uniforme chegando diretamente na viga, né? Essa viga de 80 aqui é impossível dimensioná-la. Essa seção aqui teria que aumentar para ser 1,20 m, dessa ordem, 1 m, 1,20 m, né? Para esse vão aqui, certo? E aí, como não é possível, né? O que ocorre acaba ocorrendo optando por não aumentar tanto a seção da viga, várias vigas, né? Introduzir um pilar aqui, reduzindo o vão, né? Dessa viga aqui, reduzindo esse vão. Né? Então, aqui foi um modelo sem interação e aqui fizemos um modelo com interação, tá certo? Então, é um modelo com interação, com um vão maior, comparado com um modelo sem interação com 2 vãos menores. Esse daqui é o momento fletor, para o modelo de viga sem interação, tá certo? Se não tivesse esse pilar, né, fosse a viga simplesmente apoiada, esse momento seria com essa intensidade aqui, ó, 136 toneladas-força metro, né? 3,6 kN/m. Um momento altíssimo, né? Com o modelo de interação, olha só. Olha o momento máximo que aconteceu, ó, 31 toneladas-metro. De novo, 1/3 disso aqui, né? Da ordem de 1/3 disso aqui. Da ordem de 1/3. Né? O negativo, né? Esse aqui seria o B apoiado, e o negativo aqui, o 36, ó. Interessante, né? Com esse pilar introduzido aqui, ó, esse negativo aqui ficou da ordem do positivo, 32 aqui, né? Da ordem do positivo máximo do modelo com interação. Né? Então, é uma redução drástica, uma redução muito intensa, né? Isso aqui tem que ser feito com bastante responsabilidade. Não pode olhar só esse aspecto benéfico, não. Tá certo? Tem que olhar o aspecto... tudo se paga um preço, né? E aqui o diagrama de força cortante, tá certo? Para a viga no modelo sem interação e aqui o modelo com interação. Mesma coisa, ó. Cortante aqui no apoio central, à esquerda, 70 toneladas, 82 toneladas. No modelo
da viga sem o pilar intermediário, o modelo com interação, ó, suas 60 toneladas, da ordem até um pouco inferior a essa força cortante no apoio intermediário, né? Então, isso aqui não é brincadeira não, pessoal. Não é brincadeira não. E aqui a redução da carga, né, verificada pela força cortante no trecho central da viga, certo? E um dos preços que se paga, né, é a ocorrência de uma força normal na viga. Importante, ó. Trecho submetido à compressão nas proximidades do apoio com a viga e na parte central tração, ó, 24 toneladas de tração. Então, esse trecho central tem que ser dimensionado a flex tração e os trechos próximos aos apoios, aos pilares, a flex compressão. Certo? E aqui o resultado do dimensionamento, né, para esses dois modelos, né? Aqui a armação negativa, olha só, 5 barras de 20 milímetros. A armação positiva, 6 barras de 16 milímetros. A costela aqui, ó, essa costela poderia ser reduzida, mas deixamos aí, tá certo? 3 barras em cada face de meia polegada, tá certo? E os estribos, ó, pesados, ó. FID 10 com 4 ramos. Onde é que ele está? Ele está aqui, ó, né? Nesse trecho aqui. FID 10 com 4 ramos. Nos demais, ó, FID 8 cada 10 e é FID 10 a cada 12,5, 4 ramos, né? Então, para resumir, ó, tem FID 6,3 cada 10, FID 10 cada 10 e FID 8 cada 10, né? Uma armadura bastante pesada. Só para essa viga aqui, ó, né? Essa armação resultou num peso de aço de 205 quilos, tá? Lembrando que tem um pilar intermediário aqui. No modelo com interação, ó, as negativas 4 barras de meia, 4 barras de 16 nesse apoio aqui em vinculação com esse pilar, né? 4 barras de 20, né? Lembrando que é um vão de 4 metros, né? Recebendo 20 pagamentos de alvenaria. E aqui a costela com barra de 8. Então, perceba que essa costela, juntamente com essa armadura inferior aqui, ó, na região central, né? E, evidentemente, essa armadura superior também contribuindo, né? Dimensionamento a flexo-tração, hein? Os estribos, ó, tem o FID 10 ainda, continua com o FID 10, mas a cada 20, né? 4 ramos também, junto aos apoios. Tá certo? Ou seja, a força cortante, mesmo na interação, ainda é intensa, né? Não pode ser, não vou falar negligenciada. Negligenciada não tem sentido, né? O rigor no dimensionamento tem que ser mantido ou até intensificado, tá certo? Força cortante em viga não é brincadeira, né? E aqui, ó, o aspecto, né? Sim, olha só, de 205 quilos com um pilar a mais para 160 quilos com um pilar a menos. Redução de 22% nessa armação. Só nessa viga, né? E aqui, né, o aspecto, né, que justifica essa redução aqui, né, ó, de aço, especialmente na armação positiva aqui, né? Daqui dá para perceber, né, a formação do arco, ó. E o que é que isso acontece? Qual o resultado nisso verificado no modelo? É que as barras ali, ó, próximo ao apoio central, essas barras verticais têm a normal reduzida, vai reduzindo de cima para baixo na parede, para aliviar aqui a região intermediária. E aquelas barras próximas aos apoios, ó, tem a normal aumentada. Ó. A normal aumentada. Então, aqui é a concentração de tensão que ocorre ao longo da altura da parede, e aqui lá na base, certo? Tanto nesse apoio, como no apoio do outro lado da viga, né? Então, há um alívio de carga aqui na região central, que essa carga sai daqui e migra lá para os apoios, certo? Aqui os valores obtidos, aqui é tudo tonelada, tá certo? E aqui umas continhas só para comparar, né, o que acontece. A tensão para o modelo, aquela tensão uniformizada,
a tensão uniforme, tá certo? Sem considerar a interação, né? A tensão lá naquele grupo de parede, nessa parede, resultou 3,34 MPa. Com o modelo de interação, ó, essa tensão foi para 6,25, quase dobrou. Quase dobrou a tensão na parede. Então, esse benefício aqui, ó, tem um preço a se pagar, que é a utilização de uma alvenaria mais resistente, né? Então, nessa extremidade. Comparando agora o efeito vento, ó. Então, aqui é o efeito da interação com a carga uniforme, certo? Então, um acréscimo de 87%. Comparando, e aqui é modelo tridimensional, evidentemente, tá certo? Esse resultado aqui tudo para modelo tridimensional. E, ao introduzir o vento, houve um acréscimo ainda de 25%, né? Então, na verdade, o acréscimo que tem que ser verificado em relação a esse valor aqui, ó, não é o 87%, é isso aqui, ó. Aumenta ainda 25% em relação a esse. Em relação a esse aqui. Tá certo? Aqui do outro lado, no outro apoio, né? Então, aqui dobrou, né? A interação dobrou e o vento aumentou em praticamente 50%. Tá certo? Então, aplicação em projeto de edifício, né? Quais seriam os aspectos a serem avaliados, né? Ao se considerar a interação, alvenaria e estrutura de suporte. É importante, e é a primeira coisa que está aqui, ó. O primeiro item. É importante e eu diria obrigatório sim, verificar a concentração de tensões normais, mas também de cisalhamento horizontal na base das paredes. Verificação de ocorrência de tensões normais de tração, né? Normalmente, quando ocorre, né, ela surge no trecho intermediário de paredes sem abertura, ou nas extremidades de abertura de porta e abaixo de contravergas, evidentemente, quando a abertura for de janela, tá certo? Levar em conta os efeitos das forças de tração axial e forças cortantes na viga, evidentemente, tá certo? Mas a novidade é a ocorrência da tração, né? Implicando no dimensionamento dessa viga a flexão composta, certo? E é muito importante considerar o carregamento equivalente à ação do vento, né? Os resultados aqui que eu mostrei para vocês, né? Falam por si só, tá certo? Muito importante, olha só. Percebo que aqui eu não falei nada em dimensão de viga, né? Tudo alvenaria. Ou seja, o que é que acontece? As dimensões das vigas, na verdade, elas são definidas pelas verificações da alvenaria, né? O limitante da viga vai ser isso daqui, ó, as concentrações de tensões normais, verticais e de cisalhamento na base das paredes, né? Porque para a viga, como naquele primeiro exemplo que eu mostrei, né, a altura dela pouco vai influenciar, porque com a redução da altura, os momentos fletores nessa viga são reduzidos. São reduzidos. Mas cada redução de momento fletor, ou seja, cada redução da altura da viga, implica num acréscimo de tensão normal nas paredes. Ou seja, não adianta dimensionar a viga sem verificar a alvenaria. Primeira coisa é verificar a alvenaria. Em segundo momento é que se dimensionam as vigas, né? E para finalizar, né, deixo aqui uma imagem do edifício mais alto do mundo de alvenaria, lá nos Estados Unidos, né, Las Vegas, região de sismo, 28 pavimentos, tá certo? Mas desses 28, se eu não me engano, os 5 primeiros são concreto armado e o restante, né, seus 23 ou 24 pavimentos aqui, ó, de alvenaria estrutural. Tem uma parte inicial que é concreto armado, tá certo? É um edifício cujo bloco tem 30 centímetros de espessura no térreo e ele foi concluído em 1989, tá bom? Então, com isso, encerro minha apresentação. Eu agradeço mais uma vez a regional da ABS Aracaju, na pessoa do engenheiro Adelson, e aos demais participantes pela atenção, né, em assistir essa palestra. Muito obrigado. Ok, Joel. Obrigado aí por sua apresentação. Acho que foi tudo muito esclarecedor para todos.
E eu tive olhando aqui no chat. A gente vai fazer, como eu falei inicialmente, abrir com essas perguntas que tiveram dos colegas aí, inicialmente no chat. Eu, no momento que eu olhei no chat, a gente ainda não tinha perguntas, e eu resolvi marcar uma pergunta aqui para ser uma abertura, né, uma coisa inicial, e mas que deixei algumas anotações aqui para identificar o raciocínio, né, da pergunta, mas não vamos levar muito ao pé da letra. Mas seria o seguinte, a gente sabendo que a alvenaria estrutural ela se adequa mais para edifícios com bom comportamento, né, edifícios relativamente simétricos, né, e também para que você não tenha esforços rotacionais, né, na estrutura, e também que os vãos não são muito grandes para apartamentos assim de médio porte, etc., padrão médio, vendo que esse estudo que você apresentou ele foi baseado nessa concepção, inclusive com aquela questão do pilotis, do aparecimento de muitos pilares. E a pergunta foi que me surgiu, eu sei que também que foi baseado esse estudo que foi feito na dissertação de mestrado, foi feito num prédio desse tipo, como você mostrou. Mas imaginando Perfeito. que nessa questão dos pilotis a gente tem que atender também prioritariamente a questão das vagas de garagem, e imaginando Uhum. que a estrutura agora, embora fosse do mesmo formato ou apartamento, se fosse esse mesmo prédio, uma alvenaria estrutural, mas que você tivesse que atender a vãos maiores e não pudesse ter todos aqueles pilares, a minha pergunta seria o seguinte: você usando proteção nas vigas e pilares de concreto armado, naturalmente você vai aumentar bastante os vãos da viga, porque eu vi que aí as vigas variavam até 6 metros no máximo. E Isso. aí, a proteção você tira de 8 a 10, mais ou menos. Eu queria saber se esse modelo que foi usado para a alvenaria, não em relação ao concreto armado, mas a alvenaria em si, se haveria muita diferença, esse modelo poderia ser aproveitado para essa interação com o concreto, as vigas sendo protendidas, né? Sendo concreto protendido. Essa que era a pergunta. Perfeito. Compreendido. Inclusive, eu tenho visto algumas concepções, né, para transição, né, utilizando a proteção, tá certo? Assim, o que é que eu entendo? Esse modelo dá sim para usar, dá para usar. Só que aí ocorre um aspecto, né, que tem que ser verificado com muito cuidado. Aquela força de tração que aparece nas vigas, certo? E perceba que no mesmo vão de viga vai aparecer tanto tração como compressão. A tração vai aparecer sempre, a compressão que pode aparecer ou não, tá certo? Então, essa força de tração, especialmente a compressão, nesses cabos de proteção lá junto à ancoragem, essa força de compressão vai fazer o quê? Vai fazer aumentar as perdas de proteção, né? Esse é um aspecto que ainda, eu acho que ainda não temos controle, né? A gente não sabe como considerar essa proteção, essa perda de proteção, tá? Numa concepção desse tipo. Eu acho que isso aí cabe um estudo mais profundo ainda, né? Antes que se adote essa concepção, tá certo? Assim, a minha opinião eu acho meio temerário, né, utilizar essa concepção, pelo menos nos dias atuais. Um pouco mais à frente, com modelagens. Agora, olha só, a gente fazer um estudo e uma modelagem, mas não para aplicação imediata, né? Evidentemente, utilizar situações reais, mas, por enquanto, eu não recomendaria utilizar essa concepção nos projetos. Eu não recomendaria. Porque aí ainda tem outro aspecto. Qual que é? A interação pressupõe o quê? Para acontecer aquele alívio de carga no vão da viga, pressupõe uma tendência de deslocamento da viga em relação à parede. Quando a proteção vem, faz exatamente o contrário, joga a viga contra a parede. Aí, quando você faz isso, o que é que acontece? Muda aquela distribuição de tensões na base da parede, como consequência, o carregamento na viga. Então, não é só o aspecto da perda de proteção nos trechos onde a viga vai ficar comprimida pela interação, mas também a mudança no carregamento da viga
pelo fenômeno, pela aplicação da protensão que joga a viga para cima, né, e muda completamente a distribuição de tensões na parede, né? Evidentemente, vai ser um efeito benéfico para a alvenaria, que vai reduzir a concentração de tensões, mas vai mudar o carregamento na viga, né? Eu ainda não consigo ver como a gente tratar isso de uma forma mais usual em projeto, sabe? Ok, Joel. Por isso que as pesquisas são importantes, né, rapaz? Está sempre Exato. evoluindo aí nessas dúvidas que a gente vai mantendo aí durante o tempo. Está certo. A gente teve, muito obrigado pela sua resposta, achei muito completa aí a sua observação, levando em conta todos esses aspectos. E nós temos também uma outra participação de pergunta aqui, um colega de Salvador, aí, o Marcelo Rios, está parabenizando aí você pela palestra e aproveitando para fazer uma pergunta que seria o seguinte: entendi que o modelo 3D também foi em barras. Gostaria de saber se houve alguma comparação com o modelo em elementos finitos 3D e qual a sua discrepância, se você avaliou isso. Na verdade, naquela dissertação, nós comparamos com elementos finitos de casca, mas não o 3D. A gente comparou só o modelo plano. Por quê? Porque, e aí, essa comparação mostrou a representatividade do modelo de barras. As diferenças foram praticamente nulas. Praticamente nulas, né? E aí, em função disso, né, admitimos o modelo barras, um modelo consistente, e quando fomos para o 3D, tratamos apenas com o modelo em elementos barra. Não fizemos um modelo 3D com elementos finitos de casca, não. Infelizmente, não fizemos, Marcelo. Beleza, Okay. Obrigado aí pela resposta. Ok, João, muito obrigado. Marcelo, obrigado pela participação. Nós estamos aqui, então estamos aqui também, uma outra pergunta é do Carlos Eduardo Ribeiro. Deixa eu ver aqui. Dr. Joel Araújo e Dr. Nelson Covas, o detalhamento da viga apresentado tem uma certa semelhança com o detalhamento do TQS. Essa interação está contemplada na versão 23 do programa? Eu acho que a pergunta é para o Nelson aí. Pergunta para o Nelson, não é para Joel, não. Você sabe alguma coisa da versão 23, Joel? Você sabe alguma coisa da versão 23 já, Joel? Não, da 23 eu não sei. Eu sei o seguinte, que lá no módulo de alvenaria, né, inclusive, quando a dissertação estava sendo desenvolvida, né, entramos em contato lá com o Francisco, né, o Kim, e aí ele começou a implementar isso lá também. Então, no trabalho, tem resultado do TQS também, certo? Só que no TQS é um módulo à parte dentro do Alveste, né? E aí é um módulo à parte que você faz a modelagem plana, não faz a tridimensional ainda, né? Eu acho que eles talvez invistam aí, não sei se estão num curto prazo de tempo, mas o TQS tem, né, uma modelagem plana que você faz parede por parede, né? Aquele modelinho plano que eu mostrei aqui. E lá na dissertação lá do Klaus, né, que eu orientei, tem resultados com o modelo que fizemos no SAP e a modelagem feita no TQS também. Lá na dissertação dele tem. Mas é só modelo plano ainda. Modelo plano, certo, Joel? Ok. Também temos um elogio aqui da Mariana Mamed, dizendo parabéns, Joel, pela sua apresentação, muito interessante, e parabéns também aos organizadores da regional. Ok, Fabiana, muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, o Josafá também está parabenizando. Parabéns, Joel, pela brilhante apresentação. O professor Josafá, parabenizando. Abraço, também o Rafael Brito, parabéns ao professor Joel, excelente apresentação. Vamos também a uma pergunta aqui do Rafael Brito. Professor Joel, gostaria de saber a respeito do modelo com a abertura de porta, que é o modelo que você apresentou. Houve tensões de tração na interface viga-parede, supondo que a separação física da viga da parede em si, haveria uma redistribuição das cargas. A modelagem levou em conta essa não linearidade de contato? No momento da dissertação, não, né?
E aí, o que acontece? Já fizemos modelagens posteriores, né, à dissertação, com esse efeito. E ocorre exatamente o que você falou, Rafael, né? Há uma redistribuição e aqueles picos tendem a ter mais alguns acréscimos, né? Isso vai acontecer de fato, tá certo? E aí fica a escolha, né? Ou você considera essa redistribuição e deixa fissurar a base da parede, ou você arma ali, né, para garantir que aquela tração vai ser resistida por alguma armadura, e aí você previne essa redistribuição, né? Ok, Joel. Ou Aqui, então, uma segunda opção seria o seguinte: aumentar a altura da viga. Quando você aumenta a altura da viga, aqueles picos eles se reduzem e vai mais carga para o vão da viga, chegando até eliminar essa tração. Então, 3 opções: ou deixa fissurar, sabendo que vai aumentar o pico de tensão, ou arma para impedir o pico de tensão que ele cresça ainda mais, né? Ou aumenta a altura da viga para eliminar a tração na base da parede. Tem 3 opções aí. ok, Joel. Ele está agradecendo aqui pela resposta, o Rafael Brito. Obrigado. Por nada, Rafael. E, na verdade, é o seguinte, nós encerramos aqui as perguntas pelo chat e eu gostaria de pedir aos colegas que agora aí reativem os microfones e as câmeras também para a gente fazer aquela interação, como de costume. Está aí o professor Josafá, o Hélio Aragão, Vinícius, Cláudio Barbosa, o Leandro estava aí com a gente, aqui de Salvador, Marcelo Rios. E vamos aqui nessas perguntas que vocês quiserem fazer, nessa interação aí presencial com o professor Joel Araújo, né? Eu aqui, na minha parte, anotei uns negócios aqui para perguntar para o Joel, mas, né? São coisas assim. É o seguinte, como eu disse ao Joel no início, quando a gente estava fazendo os testes aí de áudio e vídeo, compartilhamento de tela, etc., a gente estava comentando. Eu tinha dito a ele que eu fiquei sabendo pelo Passequian, da publicação tal da norma, já estava valendo desde 2020, eu não tinha comprado ainda. Eu fiz uma aquisição aí bem em conta, num convênio com o CREA, até recomendo a quem não fez ainda que utilize esse meio aí, que é um link que existe no site do CREA, aqui de Sergipe, acho que em todos do Brasil, com a BNT, você compra com 50% de desconto. E eu comprei a 18.868 as três partes, né? Projeto, execução e controle, né? E a parte de laboratório também. E recomendo a todos, né? E lá a gente viu, assim, manuseando algumas coisas, que tem um anexo lá, se não me engano, anexo D ou anexo C, que fala sobre o índice de esbeltez para paredes com índice de esbeltez maior do que 30, né? E eu queria saber de você se você acha que se lançar a mão desse artifício aí da norma, se é uma coisa, se pode ter aplicabilidade isso aí usual, se tem algum caso que aconteceu e se é econômico trabalhar com esse índice de esbeltez maior do que 30 para paredes, né, naturalmente. Entendi. Assim, num edifício, um esbeltez dessa, se aparecer, vai ser mais ali no térreo, né? Quando se precisa de um salão de festa um pouco mais alto, né? Ou lá na cobertura, tá certo? Na cobertura, eu vejo que é possível aplicar o que está lá na norma. Por quê? Porque um dos aspectos lá é limitar a carga nessa parede, né? É uma parede que não é uma parede usual, né? Digamos assim, é uma parede que é uma situação difícil de acontecer, mas que pode acontecer. Lá na cobertura, eu não vejo grandes problemas em se utilizar o que está lá na norma. Aí sim, se você partir para um térreo do edifício, você não vai poder aplicar o que está na norma. Por quê? Porque a carga na parede é muito alta. É muito alta. O que é que eu entendo? Na norma não tinha nada disso, né? Então, foi introduzido agora. Não dá para aplicar em todas as situações, é evidente. Mas antes não podia aplicar em nenhuma, né? Agora você pode aplicar em algumas. À medida que as pesquisas forem avançando, os estudos forem tendo continuidade, inclusive já adianto que está sendo feito um estudo já com relação a isso, né? Paredes esbeltas, né? Está sendo já avaliado, né? Então, com o tempo, essas coisas vão sendo maturadas um pouco mais, né?
e a gente vai transformando isso para uma realidade nossa, para aplicação de edifícios. Agora, se isso vai chegar a se aplicar, por exemplo, né, um esbeltez de 40 para um térreo de edifício de 20 pavimentos, aí eu não sei falar agora. Né? Por enquanto, a resposta, evidentemente, é não. Né? Mas para quem não tinha nada antes, ao menos lá na cobertura você pode subir as paredes, né? Certo, certo, Joel. Legal mesmo. Então, Adesso, pessoal, aí Adesso, podem ficar à vontade aí para fazer a pergunta. Não tem o microfone aberto, pode fazer a pergunta para o professor Joel. Adesso, Fala, Marcelo. você me permite aí fazer uma parte que é o seguinte: essa questão da esbeltez maior que 30, ela é necessária principalmente em residências, porque, na verdade, assim, na prática, né, a maioria das vezes, como o Joel falou aí, às vezes você tem na cobertura, muitas vezes aquela parede que fica lá cercando os reservatórios de fibra lá em cima na cobertura, você tem esbeltez maior. Então, e essa situação também nas paredes de oitão nas casas, tá? Inclusive, há uma questão aí que, assim, você no caso hoje os projetos de alvenaria estrutural, né? Eles obrigatoriamente são auditados, né? Pelo menos por norma. E quando você chega nessa situação, você não tinha como justificar uma esbeltez maior do que 30 numa casa térrea sem laje. Tá? Você tem, de qualquer forma, você é uma alvenaria estrutural, você tem a carga do telhado, mas ela não é travada em cima. Acontece que muitas vezes você não consegue nem resolver isso com esse anexo. Então, ainda assim, mesmo não sendo satisfatório, mas acho que ele foi válido por isso. Isso acontece não só na alvenaria estrutural, como na parede de concreto, né? Você tem essa situação. Ou você vai fazer essa parede funcionar como uma laje, vai calcular ela como se fosse uma laje em balanço, engastar ela, certo? Ou então, às vezes, você fica até sem saída. Ainda é digamos assim, um calo. Você faz um prédio de 10, 15, 20 pavimentos, não tem esse problema, mas numa casa térrea sem laje você tem. Eu costumo dizer que a casa térrea com laje, ela é, entre aspas, né, mais segura do que a casa térrea sem laje. Perfeito. Perfeita colocação, Marcelo. Certo, Marcelo. Bom, é interessante mesmo esse aspecto da residência, né? E eu vi que nem todo mundo abriu a câmera, talvez não tenha pergunta, mas a ideia é essa mesmo, a gente fazer essa interação aí com o Joel, e quando não tiver mais perguntas, a gente vai encerrando o nosso evento. Eu ainda tenho aqui uma pergunta aqui que me causou uma dúvida, assim, nesse negócio da norma, perguntando ao Joel aqui o seguinte, o seguinte, Joel, na flexão de seções retangulares, né, sem armadura de compressão, a tensão no aço para alvenaria de blocos ou tijolos cerâmicos com grout de faces lisas é menor ou igual ao FYD, né? Agora, para barras até 10 milímetros. Mas para barra acima de 10 milímetros, existe um redutor aí nesse FYD, né? Como é que você, assim, transcreveria isso de uma forma mais... O que é, na prática, o que é que acontece mesmo? É a ancoragem? Elas são mais propensas a deslizamento, as barras mais grossas? O que é isso? Isso é o seguinte, esses valores que estão lá na norma foram obtidos em laboratório, certo? O que ocorre? Diferentemente do concreto armado, na alvenaria nós temos ali, vamos pensar no bloco vazado, a interface grout bloco e a interface grout armação. Esse limitante para tensão na armadura, para diametros maiores, foi porque verificou-se nos ensaios que, para essas barras, o escorregamento, ela não chega, a armadura de fato não chega a escoar, né? E aí ocorria o escorregamento na interface grout bloco, né? Então, o limitante não é pela interface do grout com a armação, é pela interface do grout com o bloco, né? Antes do aço escoar, havia a ruptura por cisalhamento na interface parede do bloco com grout no bloco cerâmico, né? No bloco de concreto,
Isso vai mais para barras de diâmetros maiores. E o bloco cerâmico com a ranhura interna, o que foi que a ranhura interna fez? Aumentou a superfície de contato com o grout, né? Com esse acréscimo de superfície de contato com o grout, então verificou-se que para barras de diâmetros maiores, algumas, não todas, evidentemente, né? A armadura chegava a escoar, né? Por conta da maior área de contato, o bloco, a argamassa nessa interface. É uma aderência melhor do grout com o bloco, não é isso, Joel? É isso aí, né? Isso. Com essas reentrâncias ali, essa parte sem ser lisa, né? Reentrâncias no bloco ali para o grout, né? Exatamente. Ok. Ok, obrigado, Joel. E aí, pessoal, professor Josafá, nós estamos aí com Hélio Aragão, tem um Hélio aí, de Feira de Santana, tem o professor Josafá, tem o Walter Afonso, tem o Carlos Eduardo Ribeiro, já fez pergunta, Bruno Oliveira não se pronunciou ainda, mas está aberto aí, livre, se quiser fazer uma pergunta para o Joel, ou sobre qualquer assunto, inclusive, que não precisa ser dessa da apresentação, né? Vai, professor Josafá, vai. Eu não vou fazer pergunta, eu só quero parabenizar o Joel, um grande colega, né? Convivemos juntos lá em São Carlos, e é um prazer enorme vê-lo aqui dando essa brilhante palestra, viu? Foi um prazer ouvi-lo e um grande abraço para você, para a sua família. Obrigado, Jorge. Prazer revê-lo também, viu? Grande amigo. Valeu, professor Josafá. O Hélio apareceu aí, ligou a câmera. Feira de Santana aí nas paradas. Hélio, tudo bem? É isso aí. Parece que o Hélio está sem microfone, né? Está sem microfone, é isso? Sem microfone. É isso mesmo, é. O Marcelo, o Hélio está sem microfone aí. Uma pena, né, rapaz? É, Marcelo? O Hélio está sem microfone, pô. Pois é. Fazer o quê? Fazer o quê, né, pô? Estamos aí. Mas assim, Escreve no chat. quem tiver alguma pergunta a fazer, nós vamos abrir o espaço. E se a gente não tiver, eu vou proceder às considerações finais, né, naturalmente. Então é isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Inicialmente, agradecer aí a disponibilidade do professor Joel Araújo de estar aqui conosco, um esforço pessoal dele muito grande para poder nos atender aí nessa palestra do mês de abril. É uma vida realmente muito corrida, também com problemas familiares assim que são difíceis de superar. E a gente agradece muito a ele essa disponibilidade de estar aqui conosco, superando essas dificuldades pessoais dele de família e está aqui nos presenteando com essa palestra de cunho científico de alto valor agregado, né, que veio a contribuir com todos que se interessam pela alvenaria estrutural. A ABS Regional Aracaju agradece, fica muito honrada por essa participação do professor Joel aqui conosco nesse evento. E também queria aproveitar para convidar vocês a estarem atentos aos nossos e-mails para o nosso próximo evento de maio de 2022, no qual nós vamos ter, provavelmente, um tema também muito interessante da engenharia estrutural, que vão ser lajes, que se usa em estrutura metálica. A gente vai ter essa interação também do concreto com a chapa de aço, né? Naturalmente, que os conectores aí, Studebaut, dão conta disso aí. Nós vamos saber como. Então, que é uma laje muito utilizada em estrutura metálica. A gente sempre está fazendo esses eventos, né, mensalmente, e esse próximo, nós não temos a data exatamente, mas nós estamos fazendo sempre na última quarta-feira do mês. Então, fica esse encontro nosso marcado aí, nesse mesmo bate-horário aí, de 19 horas, na última quarta-feira do mês. Gostaria de também agradecer à Secretaria Executiva da ABS, na pessoa da Elaine, que, desde o primeiro evento, tem nos dado esse apoio em fazer configurar a sala do Zoom. Também
preparar os folders de divulgação e os links, né, para inscrição e fazer essa divulgação nas redes sociais, que tem sido muito útil para a divulgação do nosso evento com colegas de todo o Brasil. E gostaria de novamente agradecer a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço, hein? Obrigado. Um abraço, Adelso. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado aí, Adelso. Obrigado a todos aí.